Oi, Juju. Oi, Luísa. Arthur. Boa noite, gente. Vamos chegando. Live está começando. 21h38. Vamos aguardar as pessoas chegando. Mais uma quinta-feira aqui comigo para falarmos sobre TDAH. Tori. Oi, Lu. Tudo bem, minha querida? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite. Hoje nós vamos ter um tema muito legal. Eu sempre falo que todos os temas são legais, né? Porque realmente eu gosto. Eu escolho realmente coisas que eu acredito que sejam interessantes para você. Para mim, nem preciso dizer que é, porque tudo que é do universo do déficit de atenção, para mim é interessante. Mas eu acho assim, é importante buscar temas que não só vocês reflitam sobre a condição de vocês, né, sobre as mudanças que são necessárias implementar, né, na vida de vocês, e dilatar realmente a visão de que é possível viver bem com TDAH. Né? Vocês sabem que o meu perfil, a minha comunicação para vocês é exatamente vocês entenderem que é possível. Né? É realmente aceitar TDAH. O TDAH para muitas pessoas é complicado, mas faz parte. Não existe mudança, não adianta você querer buscar se comparar com outro querendo não ter o TDAH. Isso daí realmente é uma receita para o fracasso. Então faz parte sim a aceitação. Minha baianinha está aqui na sala. Saudades também, Marina. Que bom que você está aqui, baianinha, minha querida mentorada. Que bom que você está aqui. Beijos, meu amor. Beijos muito grandes em você. Então, gente, hoje eu quis trazer esse tema que eu escolhi. Ele foi inspirado numa palestra feita ano passado na conferência virtual CHAD, que é 2020. Eu até iria no ano passado, seria acho que em Texas, se eu não me engano, mas com a pandemia as coisas mudaram, tudo virou virtual. Então eu sou membro do CHAD, eu sou assinante, né? Então assim, tudo de mais novo. Esse ano vai ter novamente a conferência internacional anual do CHAD 2021, e tudo a respeito do déficit de atenção. Então, assim, são médicos, psicólogos, coaches, né? Porque lá ainda realmente tem ainda o coaching voltado para o TDAH, personal organizer também como eu, que lida com clientes, né, com déficit de atenção. Então, é uma conferência que tem todo ano. Esse ano também vai ser virtual, como o ano passado foi virtual. Então, eu me inspirei numa palestra feita nesta conferência do ano passado, que foi de uma psicóloga americana, que é a Kathleen Nadeau, que ela é uma psicóloga que é especialista em TDAH e ela própria tem o TDAH. E eu achei muito interessante o que ela trouxe, né, o que ela descreveu, o que ela discorreu nesta conferência, no discurso que ela fez. Então, eu estou trazendo essas informações muito recentes exatamente dessa conferência. Então não se esqueçam, caderninho em mãos para que vocês façam as suas anotações, para que vocês realmente registrem aquilo que vocês julgam interessante aplicar, aprender, estudar, né? Vocês se informarem. Então vamos iniciar aqui, meus amores. Boa noite, minhas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a nossa live de quinta-feira, às 21h37. Então, o tema de hoje, meus amores, será: o seu estilo de vida determinará o seu futuro. Então, você que está aqui nessa live e que tem TDAH, né, porque a maioria que está aqui comigo tem TDAH, ou muitas vezes é mãe
de um pimpolho ou de uma pimpolha com TDAH, ou de uma adolescente com TDAH, ou já de uma adulta com TDAH, como é o meu caso, ou esposa de um TDAHzinho, ou então um marido que esteja aqui pela primeira vez e a sua esposa tenha TDAH, provavelmente vocês aqui já estão para lá de familiarizados com os desafios que este lindo povo enfrenta quando tem o diagnóstico do TDAH. Então você já está ciente das maneiras pelas quais a impulsividade, a inquietação motora, né, aquela hiperatividade, a desatenção e as dificuldades do funcionamento executivo podem afetar e muito o estilo de vida e a saúde de uma pessoa que tem TDAH. Então, ainda bem, graças a Deus, né, que pelo menos lá fora, né, as pesquisas, né, são décadas de pesquisas. Eu não sei aqui no Brasil, porque nada de que eu busco, que trago para vocês realmente é pesquisado aqui, porque tudo vem lá de fora, infelizmente, em termos de pesquisa. Então, ainda bem que décadas de pesquisa sobre o TDAH trouxeram uma compreensão maior, realmente, acerca do TDAH, né, dos riscos que podem advir para pessoas com TDAH ao longo da vida. Então, assim, o que seriam esses riscos? A gente sabe que muitas das características dos sintomas que uma pessoa com déficit de atenção tem, dependendo do grau que ela tem, ela vai ter sérios desafios, ela vai ter sérias complicações. Então, assim, são estatísticas exatamente fundamentadas, né, com pessoas com déficit de atenção, os riscos de abuso de álcool, abuso de drogas, as compulsões que levam a grandes prejuízos financeiros, os insucessos acadêmicos no período escolar, na vida conjugal, por isso que a taxa de divórcio também é muito grande. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Quando realmente uma pessoa com déficit de atenção, ela não tem a mínima ideia de que ela pode até saber, não, eu tenho déficit de atenção, mas aí ela não aceita, digamos assim, ela não aceita que tem déficit de atenção e vai querer viver a vida dela sem fazer nada, sem querer implementar uma mudança, sem querer mudar o seu comportamento, sem querer aceitar que tem e entender o funcionamento do cérebro dela, ela fica à mercê dos sintomas. Na realidade, é como eu digo, vocês não aprendem, uma pessoa que realmente não aceita, que não busca nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de mudança, de acompanhamento, de suporte, ela acaba realmente sendo controlada pelos sintomas. Ela não tem o controle dos sintomas dela. Ela é controlada pela impulsividade, pela desatenção, pela hiperatividade, e todos esses sintomas acabam acarretando problemas em várias áreas da vida dela. Então, isso que essa psicóloga americana trouxe, né, ela discursou nesta conferência, é exatamente isso, né? As dificuldades que uma pessoa com déficit de atenção enfrentam, a qualidade de vida, né, que decai de uma maneira assim, muito impactante na realidade. E eu lembro quando eu fazia as minhas organizações presenciais e às vezes a maioria das minhas clientes, né, tinha TDAH, tem TDAH, né, porque eu já não atendo mais presencialmente, mas de casos realmente de pessoas que tiveram conhecimento, não, eu tenho TDAH, e nunca fizeram nada. Nunca buscaram um tratamento, seja através do medicamento, seja através de uma terapia, para poder realmente trabalhar as questões dela emocionais, ou também fazer outro tipo de acompanhamento, que é exatamente o que eu faço, né, na minha mentoria individual, na minha mentoria em grupo, que eu ajudo a pessoa a entender o seu universo, a entender o seu TDAH, como que ela vai se organizar, como ela vai se planejar, como é que ela vai criar uma rotina para a vida dela, ter uma estrutura, como que ela vai colocar as metas da vida dela dentro de um período de tempo. Então, quando a pessoa não tem isso, gente, as complicações são reais. Ela pode até chegar num ponto em que ela vai conseguir avançar em algumas coisas, mas
se ela realmente não aprende, não tem um direcionamento realmente focado nas questões do TDAH, ela tem sérias complicações, infelizmente. Então, vocês sabem que eu sou mãe, né, é uma mulher já agora com 22 anos que tem TDAH, o meu marido tem TDAH, a Juliana, que trabalha aqui comigo, tem TDAH, então, e as minhas clientes também, então eu sei que isso é real. As complicações são muito reais. Então, graças a Deus, as pesquisas realmente trouxeram uma melhor compreensão acerca dessas questões. E o psiquiatra americano, o Russell Barkley, né, que ele aqui no Brasil é um dos livros traduzidos para o português, que é um dos livros dele, que é Vencendo o TDAH, pelo menos acho que só tem esse dele aqui no Brasil. Ele escreveu sobre a expectativa de vida reduzida de pessoas diagnosticadas com TDAH. Então, tudo isso é muito triste, você saber, né, que a projeção de vida, né, a expectativa de vida de uma pessoa diagnosticada com TDAH é menor. E é menor por questões, realmente, por ela não ter um tratamento. Então, em cima disso, né, a Kathleen Nadeau, essa psicóloga, ela reconhecendo esses dados, ela acabou optando por concentrar, né, as questões do que pode ser feito, né, o que pode acontecer em termos de quais são as mudanças necessárias para mudar as chances dos adultos com TDAH, quer dizer, elevar a expectativa de vida da pessoa e realmente ter qualidade de vida, que eu acho que isso é fundamental. Por isso que o seu estilo de vida determinará o seu futuro. E foi durante o seu discurso principal na conferência virtual CHAD 2020, a Nadeau destacou as mudanças de estilo de vida e hábitos diários que podem levar a uma vida mais satisfatória, funcional e saudável tendo TDAH. Então, é possível, ok? Então, agora, gente, eu vou compartilhar com vocês algumas das principais conclusões do discurso da Nadeau, que foi, o título é Seu estilo de vida determinará o seu futuro. Hábitos amigáveis ao cérebro que são essenciais para estender e melhorar a sua vida. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Antes de eu falar aqui quais foram as principais conclusões do discurso dela para responder vocês aqui. Então, aqui Cadê? A Luísa perguntou assim, Cíntia, como diferenciar TDAH de bipolaridade nas emoções? Luísa, o TDAH é um transtorno neurobiológico. A bipolaridade já é outra questão. Então, muitas coisas são similares, né? Acabam tem um limite muito tênue. Então, é importante o quê? Identificar que são coisas distintas. Mas realmente só um profissional, Luísa, realmente para entender e fazer essa distinção. Porque é uma coisa, muitas vezes, é uma comorbidade, é muito comum pessoas com TDAH terem como comorbidade o espectro do autismo, ter a bipolaridade, então ter outras questões também relacionadas, mas são comorbidades, são coisas distintas que exige tratamento também, porque o transtorno bipolar exige um medicamento apropriado para isso, mas são coisas totalmente distintas. O que funciona para um transtorno de bipolaridade não vai funcionar para o TDAH. O TDAH é outra questão, é outra química, porque também é um transtorno neuroquímico, mas são coisas diferentes. Aí o Alex colocou aqui, estou identificando que eu tenho... A parceira tem, chegamos ao pior, agressões psicológicas e físicas. Tanto você, então, quanto a sua parceira teriam, né, Alex? É o que eu entendi. E é exatamente isso, gente. A pessoa, dependendo do grau, se relacionar com uma pessoa com déficit de atenção, quando a comunicação realmente chega num ponto onde a impulsividade, né, essa hiperatividade, tudo isso são fatores que realmente complicam um relacionamento.
porque a questão dos freios, né? Vocês não conseguem controlar muitas vezes as emoções de vocês e pode descambar por uma coisa realmente muito prejudicial na relação. Aí o Arthur colocou aqui, eu tenho problemas acadêmicos na faculdade por conta do TDAH, é como se eu estivesse correndo em círculos onde eu não chego a lugar nenhum. Arthur, isso faz todo sentido, né? A pessoa, quando ela está na fase escolar, porque o déficit de atenção é desde a infância, né? Ele não surgiu na fase adulta, a criança ela vai tendo problemas desde a infância, mas quando ela parte para a vida acadêmica, onde ela perde o suporte, onde ela perde aquela estrutura, seja o suporte vindo dos pais, seja o suporte vindo dos professores, ela está literalmente sozinha. Então, lógico que quando você consegue criar uma estrutura, você consegue ter suporte, essas dificuldades elas serão minimizadas. Mas o mais importante aí, Arthur, é você entender, eu falo pela minha filha, que ela está fazendo faculdade na UFRJ, ela enfrenta, sim, dificuldades no momento presente, por quê? Outro dia eu estava falando sobre isso. O sistema é cruel, né? O sistema realmente ele não leva em consideração as diferenças de aprendizagem de um indivíduo, de uma pessoa, e simplesmente se vire, faça da maneira que tem que ser e você que se vire. Então isso é cruel. Mas é possível, sim, você estudar a partir do momento que você entende como é o seu processamento e como você vai processar essas informações. Então, eu vou dar um exemplo da Tamara. A Tamara, minha filha, ela é uma pessoa que não basta ela assistir uma aula, né, uma videoaula para aprender e absorver e reter as informações que são dadas. Ela precisa assistir a videoaula, ela precisa escrever e desenhar. Então, toda essa maneira dela processar é como ela consegue reter as informações e, claro, ela leva mais tempo. Então, é você criar acomodações que façam sentido para a sua maneira de ser, principalmente. Entendeu, Arthur? Medo, aqui o Alex, reduzida pelo fato de não ter freios e poder se meter em algo ruim ou até mesmo pensar que não é boa e pensar em suicídio. Alex, é exatamente isso. A pessoa com déficit de atenção, ela acaba realmente se colocando em situações de alto risco e muitas vezes pela questão de ser tão criticada, ser tão rotulada, ela ter tantos momentos de insucesso na vida dela, tentativas que não deram em nada, ela chega muitas vezes ao ponto de desistir e cometer o suicídio. Então, isso são taxas que são comprovadas mesmo. Isso infelizmente, acontece. Entendeu? Então, tá. Então, às vezes, acho que sou bipolar por oscilar muito nas emoções, porém, pode ser o TDAH também. Sim, Luísa, pode ser uma disforia, né? Porque existe a questão realmente dessa instabilidade de humor, principalmente nas mulheres, e a questão hormonal, o que dá uma grande alteração também no humor. Então, é até bom que você veja essas questões hormonais para ver o quanto isso está influenciando também na sua vida. Tá bom, Luísa? Então, vamos lá, gente. O que eu vou falar agora, que eu vou compartilhar com vocês, são as principais conclusões da Nadô nessa conferência que ela fez, onde ela diz que seu estilo de vida determinará o seu futuro. Hábitos amigáveis ao cérebro que são essenciais para estender e melhorar a sua vida. Então, eu vou falar assim vários tópicos, gente, para que vocês possam absorver, para que vocês possam realmente aprender essa informação que eu estou passando para vocês. Então, o que ela quis passar com relação, quando ela diz assim, construa um grupo amigável para TDAH. Então, a Nadô, ela é uma defensora, né? Ela tenta enaltecer a importância de uma pessoa com déficit de atenção criar um grupo amigável com pessoas que tenham TDAH. Então, esse grupo, ele teria como objetivo
apoiar e entender as lutas de adultos com TDAH. Então, são grupos de apoios, grupos de terapia ou grupos informais de indivíduos que têm TDAH, né? Por quê? Porque a partir do momento que vocês criam essas conexões positivas, como diz o Ned Hallowell, vocês conseguem ter o alívio e a aceitação que são extremamente necessários. Por quê? Porque vocês levaram, até o ponto que vocês chegaram no momento, vocês levaram uma vida inteira de feedback negativo, de críticas, de julgamentos, de rótulos. Então, quando vocês constroem esse grupo amigável com pessoas com TDAH, vocês estão principalmente se nutrindo de conexões positivas. Então, ela relacionou maneiras emocionais e práticas pelas quais os adultos com TDAH podem se beneficiar de um grupo como esse. Então, você descobre os seus pontos fortes na interação com as pessoas com ideias semelhantes. Quer dizer, você num grupo com pessoas com TDAH, você consegue perceber o quê? Que você não está sozinha nos seus desafios, você não está sozinha nas suas dificuldades, né? Todos que estão ali, diferentemente, em maior ou menor grau, também enfrentam desafios. Eles podem ser diferentes, podem ser iguais, mas todos enfrentam. Então, essa interação fortalece, porque você está num ambiente que é acolhedor, é um ambiente que ninguém vai julgar você, ninguém vai criticar você, pelo contrário, você vai ter apoio. Então, porque o fato de vocês se sentirem uma vida inteira incompreendidas, criticados, é o efeito mais prejudicial na vida de uma pessoa com TDAH. Porque isso fica na mente de vocês, né? Todo o passado de vocês, de críticas, de rótulos, de xingamentos, né? De vocês tentarem atender às expectativas das pessoas, toda essa crítica, né? Essa avalanche de críticas, isso é uma das coisas mais prejudiciais que vocês podem ter. Então aqui a Marina está falando assim, meu grupo é maravilhoso, né? Que é a Mentoria Focus. Então, quem não sabe, né? Já que a Marina colocou aqui, eu já estou lançando a segunda turma da minha mentoria. E é exatamente isso, né? Esse grupo, você criar essa rede de conexões, foi exatamente o saldo positivo desta primeira turma. Foram 26 meninas, todas com TDAH, maravilhosas, únicas, especiais. A mentoria acabou em julho, aliás, e elas continuam juntas, elas continuam se falando, elas continuam se conectando e se relacionam. Então, elas compartilham as experiências, as dificuldades que elas ainda enfrentam. Então, esse saldo, o que ficou é essa construção. Isso é extremamente positivo para uma pessoa com TDAH. Por quê? Porque ela não se sente só. Então, naquele momento de aperto, em que você sente que você falhou, você sabe aonde você pode recorrer. Botar lá no grupo, gente, olha, tentei fazer tal coisa, não deu certo, papapá. Aí as meninas estão ali interagindo e vão dando força, vão dando suporte. Não desiste, faz assim, faz assado, olha, tenta dessa forma, mas não desiste. Então, isso é fundamental na vida de uma pessoa com TDAH. Então, a Rose também colocou aqui, verdade, criamos os melhores grupos de suporte TDAH com a Cíntia. Pois é, Rose, isso para mim, ver vocês interagindo, foi uma coisa assim, maravilhosa, gente. É muito bom ver o quanto a pessoa se fortalece estando junta de outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Isso é muito bom mesmo. Então, o suporte, né, o fato de vocês terem um suporte para TDAH permite que você aprenda com os outros, né, com as outras. O suporte diminui o nível de estresse porque você sabe que você vai ser amparada de alguma forma. O suporte melhora a sua resistência e o que mais?
a resolução de problemas. Por quê? A partir do momento que você está num grupo, você consegue ter um brainstorm de soluções. Então, são várias cabeças pensando. São várias cabeças que ali, naquele momento, vão buscar realmente ajudar aquela pessoa com outras opções, com outras soluções, entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a Ana Dor falou, que eu sempre falo também para vocês, a importância de criar hábitos diários saudáveis para o cérebro. Então, o que seriam esses hábitos saudáveis que formam a base das melhorias de uma vida focada no TDAH e que são aspectos importantes de qualquer tratamento para o TDAH em adultos. Então, com base em uma convergência de resultados de pesquisas, né? Tudo, gente, gira em torno de pesquisas. Nada acontece, nada é criado assim, faz isso porque a pessoa vai se dar bem. Não, gente, tudo é pesquisa. Então, são coisas realmente fundamentadas, né? O que ela identificou? Ela identificou elementos essenciais para uma vida saudável e favorável ao TDAH. Então, muitas das recomendações dela, dessa psicóloga, surgiram de pesquisas conduzidas por um médico, um neurologista, que eu estava até pesquisando sobre ele, que é o Dr. Dale Brandenson. Ele é um neurologista que ele escreveu um livro, que eu vou até comprar esse livro, sobre Alzheimer. E ele buscou reverter o quê? O declínio cognitivo por meio de mudanças no estilo de vida. Então, todas essas questões que eu acabei de falar, né, quais seriam esses hábitos saudáveis para um cérebro com TDAH, surgiram das pesquisas desse médico neurologista que é o Brandenson. Então, o projeto piloto do Dr. Brandenson, com uma pequena amostra de adultos, descobriu que o declínio cognitivo ele pode ser revertido. Como? Melhorando o sono e a nutrição e incorporando exercícios aeróbicos e controlando o estresse na vida de uma pessoa. Então, é o sono, a nutrição e os exercícios físicos e o estresse na vida de uma pessoa. Então, essas descobertas preliminares desse neurologista, o Dr. Brandenson, eles trazem o quê? Uma mensagem de esperança em relação ao funcionamento do cérebro e à saúde geral. Então, de acordo com a Ana Dor, sugerindo que mudanças nos hábitos diários podem inclinar as chances de uma vida mais longa e saudável para adultos com TDAH. Então, meus amores, quando eu digo para vocês, né, quando as pessoas falam assim, caramba, Cíntia, eu tenho problemas, a minha vida está um caos, eu me sinto sobrecarregada, a minha casa é um pandemônio, vive desorganizada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho rotina, eu não tenho estrutura, eu não tenho nada. Gente, não existe mágica, né? Nenhum processo de mudança é mágica. Não é apertar um botão, não é apertar uma caneta, não é ligar um interruptor de luz que a sua vida vai se transformar. Então, a partir do momento que você entende que você tem questões em que você precisa mudar o seu estilo de vida, você precisa mudar os seus hábitos. Mas por quê? Porque fazendo essas mudanças, você será beneficiada. Você vai ter uma qualidade de vida, você vai se tornar uma pessoa mais realizável, da maneira que você é. Não é você deixar de fazer, de ter a sua essência, mas é você não lutar contra o seu déficit de atenção, você realmente fazer as coisas de uma maneira que faça sentido para você, que tenha a ver com a sua essência, mas que você consiga implementar as mudanças que são necessárias e benéficas para vocês, ok? Então, com relação ao que o Dr. Brandenson disse, esse neurologista, a questão do sono, né? Você ter uma boa noite de sono. Então, problemas de sono, gente, todo mundo tem em maior ou menor grau. Não é o fato de ter TDAH. Então, problemas de sono
são comuns em todos os adultos, porém são mais problemáticos para muitos adultos com TDAH. Então, assim, a maioria de vocês tem problemas relacionados à qualidade de sono. Ou vocês não conseguem dormir bem, ou vocês têm dificuldades para dormir, ou vocês têm dificuldades para acordar. Então, assim, a questão do sono é uma coisa complexa na vida de uma pessoa com déficit de atenção. Isso tem estudos, mas ainda muitas coisas envolvem outras questões, né, do círculo cardiano. Eu até me esqueci agora como é que é. Mas, assim, são várias questões que são pesquisas porque isso não está dentro das características, mas isso é um fato. As pessoas com déficit de atenção, ela tem sérios problemas relacionados ao sono. Então, esses problemas graves, muitas vezes exigem o quê? A ajuda de um especialista. Então, dependendo do grau do seu problema, né? Cada um de vocês que esteja aqui, se vocês tiverem problemas de sono, é bom averiguar, sim, até para descartar questão de respiração, né? A apneia. Então, são várias outras coisas que são importantes, sim, averiguar. Então, existem muitas estratégias que os adultos podem iniciar por conta própria para melhorar o sono. Então, é isso que eu quero passar para vocês, que eu quero que vocês anotem, para vocês começarem a implementar, pouco a pouco, mas é importante. Então, a parceira estava falando com você e do nada ela dormia. Porém, existe a questão química, talvez a sinapse não ocorra e precise de controle medicamental. São várias questões aqui. Só acordo de verdade depois das 12 horas. A questão de hábitos, gente, né? Vocês têm hábitos... É muito comum eu ouvir das pessoas com déficit de atenção que quando chega a noite, a mente de vocês, né, começa a trabalhar full time, né, como se fosse assim um motor trabalhando sem querer parar. Então, lógico que essa mudança, né, uma pessoa que tem um estilo de vida em que ela tenha que acordar cedo, ela não vai poder dormir de madrugada, isso é um fato. Ela vai precisar ajustar o ritmo dela, o estilo de vida dela, né, começar realmente a implementar bons hábitos até chegar num ponto em que ela vai conseguir chegar naquele momento que ela vai realmente apagar. Mas mudar, gente, não é fácil mudar. Não é fácil mudar hábitos, não é fácil mudar comportamentos, né? Tudo isso que eu estou falando são pesquisas muito recentes, né? Foram trazidas da conferência do ano passado do CHAD 2020 e são estudos, são pesquisas. Então, eu quero que vocês se conscientizem que não adianta vocês acharem que a vida de vocês vai mudar como um passe de mágica, sem fazer nada, sem esforço, sem vocês realmente adicionarem à vida de vocês coisas que de fato beneficiem vocês. Não existe mágica. Infelizmente não existe mágica. Ninguém vai se tornar organizado sem praticar, ninguém vai conseguir planejar sem realmente desenvolver essa capacidade, ninguém vai gerenciar o tempo se não aprender como fazer isso. Então, essas mudanças é que vão trazer realmente a qualidade de vida que vocês desejam e principalmente dar conta de tudo que vocês desejam fazer na vida de vocês. As metas, os objetivos de curto, médio, longo prazo, tudo isso exige mudanças, adaptações na vida de vocês. Mas é escolha, é exatamente a escolha. Você escolhe ou dormir tarde, de madrugada, vendo filme a noite inteira no Netflix, ou você vai começar a mudar os seus hábitos, desligar o celular, papapá, para você ter as horas de sono que são apropriadas para o seu cérebro, e assim você vai conseguir acordar cedo para se exercitar, para você se alimentar direito, não se atrasar para nada, e assim sucessivamente. Então, a questão do sono, como isso é importantíssimo para uma pessoa com déficit de atenção, né? Ter uma boa noite de sono. O que significa isso? É ter qualidade, ter boas horas de sono.
Então, cada um aqui sabe que quantas horas de sono você precisa para no dia seguinte você estar disposta, você estar bem-humorada, você não ficar estressada, você não ficar ansiosa. Então, são 7, 8, 9, 10 horas. Então, se você já sabe o teu período, você sabe que horas você precisa dormir para ter essa quantidade de sono. Então, prepare-se para o amanhã para que os pensamentos incômodos, né, aqueles pensamentos intrusos, eles não te mantenham acordado. Então, quando você visualiza o seu dia seguinte, porque assim você já sabe o que está por vir, você está emocionalmente preparada para enfrentar o seu dia seguinte. Então, em vez de você não fica se preocupando, pensando, buscando na sua mente o que você precisa fazer. Então, é se preparar para o dia seguinte. Evitar a exposição à tela, né? A tela de celular, tela da televisão, tela do computador, na última hora antes de dormir. Por quê? Porque a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, que é um hormônio que ocorre naturalmente, essa produção pelo organismo, e promove o sono. Desenvolva o hábito de ter uma hora de dormir regular. Você estipular aquele horário para dormir todo santo dia. Isso é que são as mudanças nos hábitos. Toma um banho quente, toma uma ducha para você ser induzida ao sono, para você relaxar, se perfuma, coloca um pijama gostoso, uma camisola gostosa, se prepare, comece a fazer realmente, isso se chama, gente, é a higiene do sono. Você começar realmente a desacelerar, principalmente a sua mente. Então, experimente exercícios de relaxamento, como alongamento ou mesmo atenção plena, que é mindfulness, né? Leia em silêncio, né? Pega um livro, pega uma revista, utiliza a sua cama, não é para usar celular. É para você pegar coisas que realmente te induzam ao sono. Isso é o mais importante. Você pode usar o celular para ouvir música calmante ou até mesmo um podcast, uma coisa que seja relaxante e distraia a sua mente. Mas não é distrair a sua mente, que é acelerada nesse momento da noite, mas não é para ficar navegando na internet, ok? Evitar a cafeína após o almoço e chocolate à noite. Por quê? Porque também tem cafeína. Outro hábito, né? Lembra que eu falei? É o sono, é a nutrição, é o exercício e o gerenciamento do estresse. Então, adotar uma nutrição saudável, amigável ao seu cérebro. O que significa isso? Então, após uma boa noite de sono, é você tomar um café saudável e rico em proteínas. Então, não é só. Isso eu peguei também, gente. Isso que a Ana Doce está falando, que ela botou na conferência, eu já falei há muito tempo de um pediatra americano que tem déficit de atenção. Ele trata crianças com déficit de atenção e ele fala a mesma coisa. Então, é exatamente isso. Está aqui mais fundamentado ainda. A ingestão de proteína de manhã e ao longo do dia. Isso para um cérebro com TDAH é uma coisa maravilhosa. Então, incluir no café da manhã a proteína e lanches também à base de proteínas ao longo do dia. Por quê? Por que a proteína é preferida? Porque ela é metabolizada lentamente e é uma boa fonte de energia estável ao longo do dia. Então, quando a energia diminui para vocês, as pessoas, o que elas sentem? Elas se tornam mais propensas a tomar decisões impulsivas e ter mais dificuldade para aprender. Então, essa coisa de ficar várias horas do dia sem comer, esqueçam isso. É você se alimentar de manhã, principalmente com uma proteína de qualidade, e ao longo do dia você incluir lanches à base de proteína. A Samantha, oi Samia linda, tudo bem, querida? A Samantha colocou assim:
Eu que sei que comi chocolate ontem à noite. Aí ela bota a carinha assim, escondendo. Parecia que estava na velocidade da luz. Exatamente. A Tamara é a mesma coisa, Sam. A Tamara já percebeu que quando ela come doce à noite, a hiperatividade dela explode. Então ela começa a falar, desanda a falar, minha filha, vai embora. Então ela sabe que açúcar à noite não pode, chocolate menos ainda. São hábitos, né? Exatamente buscar fazer essas coisas longe da noite, exatamente. Ainda mais, eu sei que você tem a questão da hiperatividade, é começar a mudar realmente os hábitos. Não tem outra maneira. Não é? Ovo é proteína, sim, exatamente. Ovo é proteína. Então, proteína de qualidade. Então, gente, claro que há muito mais a explorar relacionado à nutrição. Isso também são pesquisas recentes, eu sei disso. Então, ela discutiu a importância de cuidar da nutrição geral e considerar a suplementação com vitaminas e minerais que comprovadamente apoiam o funcionamento saudável do cérebro. Que é o quê? Inclui a vitamina B12, ácidos graxos essenciais e a vitamina D. Então, isso para um cérebro com TDAH comprovadamente colabora para um funcionamento saudável do cérebro, ok? Agora vamos a outro hábito que muitas vezes vocês abominam, que vocês fogem, que é vocês adotarem o exercício aeróbico. Então, assim, é aproveitar o poder do exercício aeróbico. Então, o exercício diário, a gente sabe que beneficia a todos. E pode ser especialmente útil para quem está inquieto ou hiperativo. Então, eu sei pela Tamara, por causa da hiperatividade dela, a Tamara sem exercício, ela literalmente, a hiperatividade aumenta muito, ela precisa fazer o exercício. Então, é vocês escolherem aquilo que mais agrada vocês em termos de atividade física, mas precisa ser o aeróbico, de preferência uma atividade mais intensa, quem tiver a questão da inquietação, da hiperatividade, para literalmente cansar. Então, de 20 a 30 minutos de atividade aeróbica levam a mudanças fisiológicas que beneficiam o aprendizado, a atenção e a tomada de decisões. Então, sem falar também que os efeitos já são comprovados, né, dos exercícios aeróbicos, também em que? As melhorias do humor. Então, assim, a pessoa que se exercita, ela tem isso, e isso de fato já está comprovado, né? O seu humor melhora e muito. Por quê? O nosso organismo produz os hormônios do bem-estar. Então, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão, você vai ficar mais leve, você vai ficar mais feliz. Então, isso é muito importante, o exercício aeróbico. Outra coisa, gente, que é muito importante, que está muito presente na vida de uma pessoa com TDAH, que envolve toda essa questão do estilo de vida, em inglês é você adotar momentos de green time, que é exatamente vocês terem momentos em que vocês se conectam à natureza de alguma forma. Isso já ficou comprovado, é muito comum que as pessoas com déficit de atenção, elas têm uma ligação muito grande com a natureza. Vocês conseguem, no contato com a natureza, vocês ficarem bem, vocês ficam mais relaxadas, vocês ficam mais equilibradas. Então, vocês reservarem momentos para que vocês estejam em contato com a natureza. Então, se você pode sair para fazer exercícios, né? Lógico que a gente está na pandemia, as coisas estão mais complicadas, mas se você tem condições, tipo de ir a um parque, de passear próximo à praia, para você aurir, né, essa natureza, vocês vão ter grandes benefícios, né? Por quê? Porque descobriu-se que estar na natureza reduz os sintomas do TDAH. Então, esses intervalos verdes, que eu chamo de green time, associados ou não ao exercício,
parecem gerar maior calma e melhorar o foco. E mesmo pequenas mudanças, como brincar na grama, em vez de brincar no asfalto, tem um efeito positivo. O Alex falou aqui, trilhas. Gente, tem coisa melhor? Então, assim, quem tiver essa opção de estar em contato com a natureza, de realmente fazer trilha, fazer caminhada, estar no meio do mato, pedalar, né? Seja trilha a pé ou com bicicleta, praia, como a Luísa colocou, gente, vocês criarem momentos, inserirem na vida de vocês, no estilo de vida de vocês, adicionarem isso no dia a dia de vocês, mas colocando uma meta realista. Tá, aí eu não posso fazer todo dia, mas pode sábado e domingo, pode segunda e quinta, pode segunda e sexta, mas é inserir na vida essas coisas que trazem benefícios para vocês, ok? E a outra coisa que é muito importante é vocês começarem a entender a importância de gerenciar o estresse de vocês. Então, a gente sabe que as pessoas com déficit de atenção podem ter altos níveis de estresse devido aos desafios, né? Com o gerenciamento do tempo, o gerenciamento do dinheiro de vocês, a regulação emocional, as decisões no estilo de vida que vocês vão adotar. Então, assim, o gerenciamento do estresse é uma característica central das mudanças no estilo de vida que melhoram a vida de vocês que têm TDAH. Então, o que a Nadô sugeriu? Ela sugeriu uma maneira de iniciar o gerenciamento de estresse. É o quê? É fazer uma autoavaliação do que está causando o estresse. Então, é vocês listarem. E eu, muitas vezes, na minha mentoria individual, eu peço exatamente isso, a pessoa listar os fatores estressantes do dia a dia dela, né? Porque é um problema. Então, a gente tem que achar uma solução exatamente para esse problema em conjunto. Então, é fazer uma autoavaliação. Vocês podem começar a listar quais são os fatores que causam estresse para vocês, ok? Então, pode ser o quê? Você ter filhos com TDAH, que é uma carga maior, né? Quando uma mãe tem TDAH e vocês estão criando filhos com TDAH, isso é um fator de estresse. Você ter um deslocamento longo para o seu trabalho, para a sua atividade, isso também, né? Você passar horas no trânsito é uma coisa chata, enfadonha, então tudo isso realmente é complicado. Você estar com problemas financeiros, você estar com problemas conjugais ou outros problemas familiares. Então, o estresse, ele pode vir de várias maneiras, de várias formas. Cada um de vocês aqui sabe onde realmente o calo aperta. Então, é pensar o que você pode mudar para eliminar algumas fontes de estresse que vocês têm, né? Talvez você possa se mudar para mais perto do seu trabalho, ou então buscar outro tipo de atividade, né? Você pode, no caso de uma pessoa que esteja com problemas financeiros, né, buscar ajuda de um consultor financeiro para te orientar como é que você vai trabalhar as suas dívidas, as suas questões, exatamente para que o seu nível de estresse realmente baixe, ok? Então, para o estresse que você não pode eliminar, que você não tenha controle, talvez haja oportunidades para reduzir o nível de estresse. Por exemplo, se você tem filhos que tenham TDAH, então é importante primeiro o quê? Que você entenda o funcionamento do seu filho, para que você crie condições adequadas para que ele realmente tenha acomodações, como a gente fala. Então, muitas vezes, esse estresse da criança, ela ainda não consegue falar as coisas também, os desafios que ela enfrenta. Então, uma vez que você entenda o funcionamento da criança, do cérebro dela, você vai ajustando também a sua maneira de ser à maneira do seu filho. Então, isso também reduz.
Caso você não saiba, o que eu oriento? Você buscar realmente uma psicóloga especializada em TDAH, que esteja acostumada de fato a cuidar, ou até mesmo um pediatra especializado em TDAH, para ajudar, ou mesmo um psiquiatra, ajudar essa criança e você a entender como é que vocês vão interagir de uma forma mais relaxante, digamos assim, que vocês não tenham tanto estresse, ok? Se você estiver passando por conflitos conjugais devido ao TDAH do seu parceiro, igualmente busque entender para que assim a sua comunicação melhore e facilite as mudanças que serão necessárias de serem feitas na relação. Então, se você tem conflitos conjugais porque o seu marido ou sua esposa tem déficit de atenção e você não entende nada do déficit de atenção, você vai ter problemas, porque você não entende a maneira de ser dessa pessoa, você não entende como ela procede e você erroneamente acaba julgando, acaba criticando, acaba tendo uma interpretação que não condiz com a realidade. Então, digamos assim, que a sua esposa tenha e você acredita que ela deixa a casa desorganizada porque ela não liga, porque ela é preguiçosa, porque ela não está a fim de fazer. A questão não é essa. Então, muitas vezes, os conflitos conjugais surgem pela falta de educação, pela falta de informação, e não porque a sua esposa ou o seu marido não saibam fazer isso ou não queiram fazer. É a dificuldade oriunda do TDAH. Então, é necessário que a pessoa compreenda esse cérebro, as diferenças que existem, para que vocês possam ajustar e assim construir uma relação baseada na compreensão, no amor, no apoio e no suporte, ok? Então, a questão, né, do déficit de atenção versus o estresse, os adultos, né, com déficit de atenção, eles se beneficiam muito com o que também? Com a meditação, com o exercício de atenção plena, que é o mindfulness, especificamente para pessoas com esses desafios. Isso ajuda muito, gente, a questão da meditação e da atenção plena. Agora, a atenção plena em movimento, ela pode ser mais aceitável para adultos com TDAH do que a ideia daquela coisa da meditação sentada. Então, isso, se você pega uma pessoa que seja hiperativa, ela fazer isso vai ser muito mais difícil. Então, intervalos também de respiração simples, né? Vocês aprenderem a respirar, porque são técnicas de respiração para aliviar a ansiedade, para aliviar o estresse, isso de fato funciona. Então, vocês podem adotar intervalos de respiração simples e profundos, né? Respiração simples e profunda ao longo do dia. Isso pode ajudar a reduzir o nível de excitação e restaurar os sentimentos de calma. Outra coisa importante é que vocês criem um ambiente amigável ao TDAH de vocês. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitos adultos com TDAH que vivem com outras pessoas que não entendem o seu TDAH, então cada um de vocês, né, vocês vivem com outras pessoas e muitas vezes essas pessoas não entendem o TDAH de vocês. E o que a Nadô apontou? Para os equívocos comuns que são tóxicos para as pessoas com TDAH, como a crença de que os problemas relacionados ao funcionamento executivo são intencionais e podem ser alterados se a pessoa quiser entrar no modo de ação. Então, qual é a fala comum que a maioria das pessoas que tem TDAH, que convive com alguém que não entende o seu TDAH? Mas é só você se esforçar um pouco mais, né? Você se esforçando,
as coisas dariam certo, né? Aí você poderia parar de se atrasar também, você poderia parar de perder as suas coisas, as chaves do carro, sua carteira, né? Você para de esquecer as coisas, porque você nunca lembra dos seus compromissos, você nunca lembra as coisas que eu falo para você. Então, infelizmente, essas situações, gente, ocorrem e muito. Porque as pessoas ignoram o que é o TDAH, né? O que é um cérebro com TDAH, ignoram mais ainda o TDAH da pessoa com a qual ela convive e vão realmente fazendo julgamentos errados, vão fazendo críticas erradas, achando que a pessoa deixa de fazer tal coisa intencionalmente. E isso não procede, infelizmente. Então, o que fazer numa situação dessa? É exatamente educar as pessoas que estão próximas a você, levando-as com você. Você pode ensiná-las através de lives, das minhas lives, se for o caso, você preferir. Você pode buscar grupos de apoio, né? Existem alguns grupos de apoio realmente que são voltados para o TDAH, através de sites, né? De você buscar a informação, gente. Não existe outra maneira a não ser educando a pessoa. Então, quando essa pessoa começa a ouvir as semelhanças, né, dos sintomas, das características, dos desafios que essa pessoa enfrenta ao longo da vida, ela vai entendendo que aquilo que acontece com a pessoa com a qual ela convive não é uma coisa proposital. Então, é importante também você aprender estratégias de resolução de problemas para que você possa chegar a outras maneiras, né? Buscar soluções que sejam viáveis e combinadas, né? Exatamente para você poder lidar com problemas comuns. Então, as soluções favoráveis, né, a um cérebro com TDAH geralmente envolvem quê? A criação de hábitos e rotinas diárias, né, com dicas realmente onde você cria lembretes, né? Porque tudo é um processo de mudança. Então, o mais importante, gente, assim para finalizar, é você realmente seguir firme com os seus objetivos. Então, a gente sabe que, claro, eu falo isso para vocês sempre, fazer mudanças no estilo de vida não é fácil, não é rápido, ninguém muda da água para o vinho, ninguém vai se tornar uma pessoa super organizada da noite para o dia, ou que vai aprender a se planejar da noite para o dia, ou vai estipular metas realistas da noite para o dia. Gente, nada disso acontece da noite para o dia. No entanto, com o tempo significa o quê? Vocês praticando, vocês exercitando aquilo que vocês precisam aprender nas mudanças dos hábitos, né? Numa rotina diferente, num estilo de vida diferente. Através do tempo praticando, com a persistência, com o apoio e ajuda de um profissional que realmente entenda um cérebro com TDAH, essas mudanças, meus amores, acontecerão. Acredite que é possível. Então, assim, resumindo, né? Quais são as diretrizes que eu quero que vocês abracem, que vocês internalizem para a vida de vocês? Que vocês precisam assumir o controle, né? Não se fiar apenas na medicação ou no conselho de outras pessoas, né? Vocês criem um estilo de vida saudável e vocês se eduquem sobre como enfrentar os desafios relacionados ao TDAH. Vocês se autorresponsabilizarem pela mudança de vocês. Ninguém muda ninguém. Não adianta você esperar que o psicólogo vai te mudar, que o psiquiatra vai te mudar, que o seu marido, tua esposa vai te mudar, qualquer outra pessoa, ou mesmo eu, né, quando eu faço a mentoria. Ninguém muda ninguém. A pessoa precisa querer mudar. Ela precisa ter razões concretas para mudar, para realmente fazer essa implementação de novos hábitos, de um estilo de vida diferente. Então, vocês são responsáveis pelo caminho que vocês querem trilhar, pelo destino que vocês querem imprimir à vida de vocês. Ninguém mais pode fazer isso a não ser cada um de vocês.
Daiane, meu amor, que bom ver você aqui, minha linda. Que bom ver você aqui. Espero que esteja tudo bem com a sua família. Então, sem você se tornar responsável pela sua mudança, ninguém vai mudar você. Outra coisa, animem-se, porque existem muitas pessoas, a gente sabe disso, sejam personalidades do mundo artístico, né, sejam atores, sejam escritores, musicistas, cantores, um bando de gente, cientistas, conseguem levar uma vida com TDAH satisfatória e bem-sucedida. Então, o seu objetivo deve ser também vocês se tornarem uma dessas pessoas. E outra coisa que é muito importante, ria. Coloca o riso na boca de vocês e, principalmente, se perdoem. Tenham compaixão por vocês. Não sejam tão críticos, tão críticas, tão exigentes consigo mesmas, tão perfeccionistas, tão criando tantas expectativas altas simplesmente para agradar as outras pessoas. O objetivo de vocês não deve ser jamais a perfeição. O objetivo de vocês deve ser se concentrar bem no que é mais importante para você e gerenciar o resto. Uma vez que vocês consigam construir esse estilo de vida, que vocês tragam para a vida de vocês aquilo que é mais importante, que são os seus valores, que é aquilo que cala fundo dentro de vocês e vocês conseguem expressar a essência de vocês, vocês serão felizes, ok, meus amores? Então eu espero que vocês tenham absorvido a live de hoje, que vocês reflitam sobre o que foi colocado nessa conferência, que eu achei de suma importância, né? Vocês adotarem um novo estilo de vida, vocês adotarem novos hábitos relacionados à qualidade de sono, à qualidade da sua nutrição, vocês incorporarem o exercício aeróbico e vocês aprenderem a gerenciar o estresse. Então, meus amores, coloquem na vida de vocês o que é leve. Transformem a vida de vocês numa vida que vocês não se sintam tão sobrecarregados. O equilíbrio é essencial na vida de vocês, mas isso é feito aos poucos. O primeiro passo precisa ser dado, porque nada acontece, ninguém dá um salto gigantesco e se transforma da noite para o dia, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu fico muito feliz pela presença de todos vocês aqui comigo nessa quinta-feira. Obrigada, Alex, muito obrigada pelos parabéns. E vocês sabem que eu amo vocês, que eu estou aqui para ajudar vocês. E eu quero finalizar, gente, convidando vocês, se vocês tiverem interesse em saber, caso vocês não saibam, né, eu tenho feito as postagens, eu estou com a minha segunda turma da mentoria em grupo para mulheres com TDAH. As inscrições estão abertas. Quem quiser saber mais a respeito de como eu posso ajudar você a se organizar, a se planejar, a gerenciar o seu tempo, a construir uma estrutura na sua vida, a você ter rotinas, a você trazer para a sua vida bons hábitos, manda um direct para mim que eu vou ter um enorme prazer em ajudar você e talvez ver ainda você nessa segunda turma. Meus amores, fiquem com Deus, se cuidem, comecem a fazer algo diferente amanhã mesmo. Façam por vocês, ok? Beijo no coração de vocês. Marina, Sam, Jaque, amo vocês, minhas queridas TDAHzinhas do coração. Fiquem com Deus.